Mais amadas do Pai, tudo bem com vocês? Aqui pastora Dayana e hoje nós vamos finalizar a nossa série de como superar os nossos desafios. Hoje o Senhor vai nos entregar a terceira chave para vencer esses desafios. Queridas, foi maravilhoso. Quero já agradecer que desde o início estar com vocês nesse tempo. Claro, não acaba aqui, sempre será novos vídeos, novas ministrações para que nós possamos ser edificadas como mulher. Mas aqui está finalizando essa série, amém? Se você não assistiu os dois últimos vídeos, as duas primeiras chaves para superar os desafios, entra aí no meu canal, coloca aí os vídeos. Eu sei que você será edificada, assim como eu fui edificada nesse tempo. Amém? E hoje nós vamos falar sobre saúde emocional. Uau! É um tema muito amplo, a qual, vou ser sincera, foi difícil resumir, né, muitos detalhes, muitas coisas e subtemas que poderíamos entrar nesse assunto. Nós podemos até mesmo fazer uma série, né, sobre esse assunto, saúde emocional. É uma coisa que se fala muito nos dias de hoje, amém? Porque hoje a sociedade ela tem sido afetada por suas emoções. Mas hoje a terceira chave que eu quero entregar na sua vida para que você possa superar os seus desafios é: tenha uma vida emocional saudável. E quando nós falamos de saúde emocional, nós estamos falando exatamente da forma correta, da forma que eu lido com as minhas emoções. E saber lidar com as nossas emoções é uma chave muito importante para podermos superar os desafios que vêm diante de nós. Ter uma saúde emocional vai mostrar a forma correta de você lidar com as suas emoções. Sabe, queridos, saúde é sinal de força. E muitas das vezes os desafios que vêm diante de nós, ele exige de nós essa força. Se você for analisar, né, você vai encontrar que muitas enfermidades, como insônia, depressão, diabetes, às vezes até certos tipos de câncer, você vai ver que está ligado em muitas outras enfermidades, você vai ver que está ligado na nossa área emocional. E por que essas enfermidades? Porque normalmente, queridos, as nossas emoções, ela tem uma tendência de nos encurralar, sabe? De nos empurrar para um lugar de caverna, de isolamento. E nesse lugar é onde o nosso emocional ele é tão abalado que nos leva, o nosso corpo físico, a sentir essas enfermidades. Porque na verdade as enfermidades ela está na mente, mas o nosso corpo reage àquilo que pensamos, àquilo que sentimos. E quando nós nos vemos, nós estamos sendo encurralados por essas emoções, estamos sendo empurrados a esse ambiente de enfermidade pelas nossas próprias emoções. E hoje eu venho aqui falar um dos maiores vilões da saúde emocional, aquele que suga essa saúde emocional, que é o desânimo. E todo desânimo, ele vem acompanhado de um desgaste físico ou um desgaste emocional. Ou seja, um desgaste emocional na nossa vida, ele nos empurra a um lugar de desânimo. E aqui eu começo a falar com você, mulher, porque nesse tempo nós vemos mulheres cansadas, mulheres que estão desgastadas, cansadas de tentar, cansadas de fazer, cansadas com expectativas não cumpridas, e isso tem te levado a esse lugar de desânimo. Mulheres cansadas do seu casamento, desgastadas pela falha de comunicação, desgastadas com as incompreensões, desgastadas com a dedução no lugar da verdade, desgastadas com as cobranças, aonde muitas mulheres chegam ao ponto de dizer: não aguento mais, não vou fazer mais nada, não vou lutar mais sozinha, estou cansada de criar os meus filhos sozinha, estou cansada de fazer tudo sozinha, estou cansada de ter que tomar decisões sozinha, estou cansada.
E é aí que você entra em uma caverna. Você se isola, você isola as suas emoções, você prende as suas emoções nessa caverna. Também tem mulheres cansadas dos relacionamentos. Relacionamentos que você encontra ou enfrenta ingratidões, mentiras, fofocas, traições. E aí chega um ponto você diz, basta, eu não quero mais me relacionar com pessoas. Eu não quero mais ter uma amizade, eu não quero mais me relacionar com homens. E você começa a generalizar como se todas as pessoas fossem como aquela pessoa que você se relacionou e te machucou, e te feriu, e traiu a tua amizade, traiu o teu amor. E aí você se lança em uma caverna com as suas emoções. E existe também o desgaste ministerial. Lidar com pessoas não é nada fácil. E normalmente as nossas emoções, elas são abaladas por causa de pessoas. E ser um líder, muitas das vezes, é ser mal compreendido, erramos, falhamos e muitas das vezes há uma autocobrança de nós mesmos, de sermos muitas das vezes até perfeitos. Nós cobramos em nós uma perfeição. E isso, queridos, nos leva também a um ambiente de desgaste, a um desânimo que chega um ponto que você diz, eu não quero mais cuidar de pessoas, eu não quero mais lidar com pessoas, eu não quero mais aconselhar pessoas, eu não quero mais ser um líder. E nesse ponto das suas emoções, aqueles que têm chamado ministerial, muitas das vezes entram dentro de uma caverna de desânimo, a qual não quer mais nada, não quer amar, não quer cuidar, não quer lidar com pessoas. Sabe, queridas, correr para essa caverna ou ir para essa caverna, ele é uma autodefesa, ele é um caminho para que nós possamos proteger as nossas emoções, mas também é um caminho a qual te leva a uma enfermidade emocional. Muitas das vezes é o caminho mais fácil que encontramos para fugir dos nossos sentimentos e fugir das nossas emoções, mas é um caminho que te leva a uma profundidade de uma enfermidade emocional. Em 1 Reis nós vemos um homem que fez muitos feitos, Elias. Elias foi usado por Deus por grandes coisas naquela época, mas teve um momento que Jezabel ameaçou Elias de morte. E Elias deixou esse sentimento, as suas emoções foram tão fortes que ele não conseguiu controlar essas emoções. E Elias fugiu rumo a uma caverna. Queridos, Elias, ele estava tão desesperado em suas emoções que a caminho dessa caverna, Elias, deitado, ele desejou, Senhor, me leva. Elias desejou a sua própria morte. Elias estava num ambiente depressivo, num ambiente de desânimo, que Elias desejou a sua própria morte. Sabe, queridos, esse desgaste emocional em nossa vida, ele é muito real. Aqui nós vemos um homem de Deus, a qual viu tantos feitos do Senhor, mas em um momento ele permitiu que as suas emoções encurralassem a fé dele. Ele permitiu que as emoções dele encurralassem ele por um medo que empurrou ele a esse ambiente de morte, a esse ambiente de enfermidade emocional. E existem muitas pessoas assim como Elias. Existem muitas mulheres que estão encavernadas, que estão fugindo para a caverna e desejando a sua própria morte. Mulheres que têm desistido do seu lugar em Deus. Assim como Elias, por um momento, por uma emoção, por um medo que ele sentiu da morte, por um desespero dele ver todo aquele povo se voltando a outros deuses. Elias, naquele momento, ele estava desistindo do seu lugar em Deus. Sabe, queridas? E assim nós vemos mulheres que estão entregando a sua alegria
por causa de uma dor. Mulheres que estão entregando o seu ministério, o seu chamado por causa de uma decepção. Mulheres que estão entregando o seu casamento por causa da impaciência. Mulheres que estão entregando o seu futuro esposo por causa da autocobrança. Mulheres que estão desistindo de ser mães presentes, porque se sentem incapazes, pelo sentimento de incapacidade. Mulheres que estão entregando o seu lugar na sua casa. Mulheres que estão entregando o seu lugar no casamento. Mulheres entregando o seu lugar de um futuro e um lindo relacionamento. Mulheres que estão entregando o seu lugar no ministério. Queridos, porque estão cansadas, estão desgastadas, estão desanimadas. Mas então, o que fazer? O que fazer perante um desânimo? O que fazer perante um desgaste? O que fazer quando eu me encontro em uma caverna do desânimo? Para tudo. Às vezes precisamos parar tudo na nossa vida para que nós possamos nos conhecer. É preciso ter um autoconhecimento de você mesma. Sabe, queridas, se conhecer é muito importante. Conhecer as nossas debilidades, conhecer as nossas fraquezas, conhecer que há uma humanidade em mim e há uma humanidade em você. É importante. Somos gente, somos humanos, nós choramos, nós sofremos, nós se sentimos traídos, nos sentimos cansados, desanimados, fracos. Nós precisamos entender que nós somos vasos de barro. O precioso está dentro, mas somos frágeis. O forte é o que está dentro. Existe um texto, e eu quero ler para você, e está em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Sabe, queridos, é importante nos conhecer que somos frágeis, mas também entender que habita o Espírito em nós, a qual tem amor, tem moderação e tem força. Ele é forte, mas entender que nós somos humanos e há momentos que nos sentimos frágeis também não deixa nós de sermos fortes, mas nós precisamos entender essa humanidade, porque senão muitas das vezes você vai se enterrar numa caverna, porque você se cobra de você ser forte demais, você auto se cobra de você ser perfeita, você auto se cobra de você mesmo. Você precisa entender que a força habita dentro de você. Sim, mas existe uma humanidade também em você, que muitas das vezes você vai sentir essas emoções fortemente dentro do seu ser. Sabe, amadas, eu gostaria de deixar aqui um testemunho meu. Creio eu que eu falei poucas vezes esse testemunho para quem me conhece. Muitos que me conhecem não sabem desse meu testemunho, mas eu quero compartilhar nesse momento com você. Eu, como mulher, pastora, casada, mãe, e teve um momento na minha vida, há mais ou menos há 2 anos e meio, se não me equivoco, foi um momento muito difícil para mim. Eu me senti dentro dessa caverna. Eu me joguei, eu me lancei dentro de uma caverna de desânimo. A pressão que estava ao meu redor era tão forte que eu me sentia tão fraca, eu me sentia tão incapaz, que o melhor lugar que eu me encontrei foi nessa caverna. Eu estava com muita situação com meu filho na escola, a qual eu já não sabia mais o que fazer, como melhorar a situação. Eu estava muito preocupada em relação
a igreja, muitos afazeres na igreja. E quando eu me vi, eu não conseguia ser uma boa pastora, eu não conseguia ser uma boa líder, eu não estava conseguindo ser uma boa mãe e eu não estava conseguindo ser uma boa esposa. E tampouco cumprir o meu papel como mulher dentro da minha casa. A minha casa estava à reveria, eu não tinha tempo mais para nada. Eu não tinha tempo para o meu filho, de tirar o tempo, e meu filho com dificuldades na escola, e eu sem saber, eu falei, meu Deus. E amadas, eu não percebi que eu estava dentro dessa caverna. Eu percebi que eu estava dentro dessa caverna quando esse espírito de fortaleza que estava dentro de mim me despertou. Chegou um momento que eu tive que buscar médicos. Eu tive que ir atrás dos médicos, porque eu estava me tornando enferma. Em 2 meses eu emagreci 10 quilos. Eu já sou muito gorda, né? Então você imagina 10 quilos a menos. Então eu estava muito magra, 10 quilos a menos, eu estava muito fraca, eu estava muito debilitada. Eu cheguei ao meu esposo e falei, me leva ao médico porque eu acho que eu estou doente. A minha vontade era ficar na minha cama 24 horas. Eu dormia e eu não descansava. Eu fechava os meus olhos, mas a minha mente continuava acelerada. Eu não conseguia mais. Eu não conseguia mais trabalhar na igreja, eu não conseguia mal e mal ministrar o louvor, eu não conseguia ser mãe, enfim, eu não conseguia mais nada. E eu me sentia tão impotente. E ali eu me senti desesperada. Começou a sair umas manchas em meu corpo e eu falei, eu estou enferma. E na minha mente era, eu estou enferma, tem alguma coisa errada comigo, mas em nenhum momento eu parei para me analisar na minha humanidade, como estavam as minhas emoções. E eu fui numa médica endocrinologista e ela fez vários exames e nada foi encontrado. Havia até mesmo uma possibilidade de câncer, diabetes, enfim, muitas enfermidades. E naquele momento a gente orou e eu falei, tem alguma dessas enfermidades em mim, porque não é possível. Tem alguma coisa de errada comigo. E quando chegou os resultados dos exames, para nossa alegria e para surpresa, na verdade, né, não havia nada em mim. Foi no momento que o Espírito me levou a identificar. Não tem nada de errado ainda no teu corpo, mas desperta, porque as suas emoções estão abaladas. E foi no momento, amadas, que o Espírito me falou, para tudo. Pare tudo. E eu parei com tudo, fechei as portas, não fui mais trabalhar na igreja. A única coisa que eu fiquei foi ministrar o louvor. Somente, que mal e mal eu estava quase entregando. E quando eu parei com tudo, eu comecei a me analisar, a conhecer as minhas debilidades, a entender que eu não sou uma Superman. Não é bem assim. Existe uma humanidade em mim, a qual essa humanidade que habita em mim, ela também é frágil. E o Espírito Santo me direcionou a colocar prioridades na minha vida. E naquele exato momento eu descobri que a minha primeira prioridade era o meu filho. A preocupação com o meu filho estava me desgastando. E como eu não deixei as outras coisas, então eu sobrecarreguei as minhas emoções. Eu sobrecarreguei o meu corpo físico. Sabe, queridos, e foi um tempo muito maravilhoso na minha vida. Foi tirar o meu tempo com a minha casa e com o meu filho. Eu parei com o meu filho, eu me dediquei ao meu filho, eu ajudei o meu filho na sua dificuldade escolar. Sabe, eu parei, eu cuidei da minha casa, eu cozinhava no horário certo, eu limpava a minha casa e para mim era tão gratificante estar na minha casa toda limpinha. Aleluia, sabe, queridas, às vezes nós não damos importância para as coisas simples na nossa vida. Porque naquele exato momento, o mais importante na minha vida, quando eu sobrecarreguei, era a igreja, era a minha vida ministerial. E assim também, queridas,
existem muitas mulheres que estão chegando a esse ponto de desgaste porque estão sobrecarregadas. Sobrecarregadas. Existe tempo na nossa vida que nós precisamos dar prioridades para aquilo que é necessário. Sabe, queridos, muitas das vezes nós temos que sim, os nossos filhos às vezes é prioridade. E nós precisamos renunciar muitas coisas às vezes por eles. Deixa eu te falar, às vezes o teu esposo, o teu casamento possa ser uma prioridade agora e você precisa deixar muitas coisas para que você conserte, para que você dê tempo a essa prioridade. Sim, nós precisamos rever as nossas prioridades, precisamos rever o nosso tempo, precisamos rever a nossa vida, o que nós estamos fazendo, o que vale a pena, sabe, queridos? Porque tem situações que é tão importante, porque às vezes o teu trabalho, em um momento da sua vida, ele vai ser prioridade, sim, e a tua família vai ter que entender, os seus filhos vai ter que entender, sabe, queridos? Mas em certos momentos, o teu trabalho vai ter que entender que a tua família naquele exato momento é prioridade. Então nós precisamos, tem momentos da nossa vida que nós precisamos parar com tudo e ver o que está precisando da nossa prioridade. Nós não conseguimos fazer tudo de uma vez, mas sim nós podemos dar prioridade e tempo para aquilo que realmente é necessário. Hoje eu consigo fazer toda a minha função de pastora e me desgastar. E quando eu vejo que está desgastando em uma hora, eu paro, eu analiso o que é prioridade hoje. O que é prioridade agora, sabe, queridas? Isso é muito importante. Você ter um autoconhecimento das suas debilidades e parar com tudo e ver quais são as prioridades na sua vida, queridos, isso vai gerar em você uma saúde emocional. Em relação a um mês, a qual eu parei toda a minha vida, parei meu tempo para aquilo que realmente precisaria do meu tempo naquele exato momento, em um mês eu estava na mesma força que eu tinha antes e eu consegui me elevar. Queridos, é desesperador. É desesperador. Eu nunca imaginei como era o sentimento de uma pessoa que estava em depressão. Hoje eu sei o que é. É um lugar horrível. É um lugar a qual nós isolamos de tudo e de todos. É um sentimento que você quer parar com a sua vida, que não vale mais a pena você viver. É um sentimento que você quer acabar com aquilo ali, naquele lugar, naquela hora. E você que está assistindo esse vídeo agora, você às vezes se encontra nesse ambiente. Queridas, como tá normal, virou normal de nós vermos falar sobre depressão, ansiedade. São enfermidades que nos levam a esse ambiente. Quantos suicídios nós vemos nesse tempo, nessa geração? Porque são pessoas que não estão sabendo enfrentar o seu emocional, não estão sabendo lidar com as suas emoções. É tempo de você parar. É tempo de você saber que a sua humanidade leva você a ser vulnerável às suas emoções, mas também é um tempo, eu quero te dizer, que habita um ser dentro de você chamado Espírito, que é um espírito de força, que é um espírito de moderação, é um espírito de domínio, de fortaleza. Você precisa se levantar dentro de você e entender que existe uma força interior de dentro de você. Então eu te dou um conselho para você que está se sentindo em depressão, você que está se sentindo nesse momento com ansiedade, você que está se sentindo nesse momento tão frágil. Para tudo, para tudo, para. Deus te fez humano. Essa vulnerabilidade em você não é para te conduzir para a morte, mas é para você entender que você é barro e você precisa daquele ser poderoso que habita em você. Ele está dentro de você. A sua força nesse exato momento precisa ser a força que vem de dentro do teu ser.
Aleluia. Aleluia. Outro ponto importante, queridos, para que você possa vencer essas emoções, esse momento que você está encarando as suas emoções, é entender, fuja do isolamento. Tem muitas pessoas que se encontram isoladas, tem muitas pessoas que fogem para esse ambiente de isolamento, elas fogem das pessoas, elas fogem de relacionamentos e se encontram nesse ambiente de isolamento. E esse ambiente de isolamento, ele vai colocar você no centro, ele vai colocar as suas emoções no centro, ele vai colocar as suas debilidades no centro, sabe, queridos? E nós vemos hoje muitas frases, muitos conceitos de uma autoestima, e essa autoestima vai sempre levar você a ser o centro. E para que nós possamos superar esses abalos emocionais na nossa vida, o nosso eu, nossa vida não pode ser o centro. Quem precisa ser o centro é aquele que tem a força, é aquele que tem o domínio, é aquele que tem moderação, que é quem? O Espírito. E toda vez que você se isola, você está se isolando para o Espírito, para viver a sua fraqueza, para viver o seu eu. Sabe, eu separei algumas frases aqui que eu creio que muitas de vocês já viram, principalmente pessoas que estão decepcionadas com o relacionamento, pessoas que estão decepcionadas com a vida, pessoas que estão decepcionadas com pessoas. Elas se infiltram, elas se veem, elas se acolhem, elas se colocam diante dessas frases. Dá uma olhada. Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha se não acreditar em você. Se não for para mudar, mude pela única pessoa que vale a pena, você. O melhor relacionamento que existe é ter um caso de amor com a sua própria vida. Quem se apaixona por si mesmo não tem rivais. Você já ouviu alguém dizer assim: ame a si mesma, dê valor a si mesma? Pois é, essas frases ou esses conceitos de autoestima que leva você para cima está te conduzindo cada vez mais profundo nesse lugar de isolamento, a qual a única coisa que você vai experimentar é o seu próprio eu. E o seu próprio eu, existe os seus sentimentos que podem ser confrontados, abalados. Existe a sua fraqueza da sua humanidade. Sabe, queridos, Cristo nos chamou para ter relacionamento. Jesus, ele chamou você para ter relacionamento. E hoje, esse conceito de autoestima tem te conduzido a você se isolar desse relacionamento. Aí você me diz: mas eu amo a Deus, eu tenho relacionamento com Deus no meu quarto, na minha intimidade. Uau, isso é muito lindo. Só que, queridos, a Bíblia diz em 1 João, se você diz que ama ao teu Deus, mas não ama o teu próximo, você é mentiroso. E amor se refere a atitudes, não se refere a palavras, não se refere você no seu quarto com o seu Deus. Se você ama o seu Deus, você precisa amar o seu próximo. E para amar o teu próximo, você precisa ter atitudes de amor ao teu próximo. A autoestima simplesmente vai levar você a um cativeiro egoísta e solitário. Fuja desse lugar. Saia desse lugar nesse momento, amada, você que está se sentindo assim, você que se isolou por causa de traições, você se isolou porque você viu pessoas más ao teu redor e você foi traída, você foi decepcionada por essas pessoas, você que se isolou na sua vida ministerial por causa de decepções com pessoas, por ser mal compreendida ou de ver a maldade no coração de pessoas. Fuja desse lugar. Deus te chamou para um ambiente de relacionamento. Deus te chamou para relacionamento. Sabe, amadas,
Deus rejeitou a rainha Vaste, porque ela pensava nos seus próprios banquetes, e Deus trouxe, foi aceitável a Esther, a pequena Esther, sabe, queridas, porque foi uma pessoa, foi uma mulher que não pensava em si mesmo, mas pensava em toda uma nação. Deus escolhe pessoas, Deus levanta pessoas que não olham para si mesmo, mas que as suas atitudes vai muito mais além do que você mesmo, vai para o próximo, vai para ter relacionamento. É tempo de enfrentarmos as nossas decepções. É tempo de enfrentarmos as nossas emoções. Sabe, queridos, como é difícil encarar esses sentimentos, como é difícil encarar a sua autodefesa, como é difícil encarar as suas autocobranças de si mesmo. É difícil, mas, queridos, se nós cremos naquele que é poderoso e habita em nós, nós não podemos temer nada. Nós precisamos entender que as decepções das nossas vidas, ela vem para nos amadurecer. Nós precisamos entender que as decepções na nossa vida, o propósito dela não é nos jogar a essa caverna, mas as nossas decepções é para nos levar a um nível mais alto, para amadurecer as nossas emoções, para nos levar a uma saúde emocional, entender a nossa humanidade, gerar em nós essa fortaleza e esse domínio próprio que vem do Espírito. Nós precisamos entender que ter relacionamento muitas das vezes é se machucar, é se decepcionar, é se entristecer. Mas, queridas, lembre-se, sabe, tem pessoas que existem em nossa vida e vão nos ferir, vão nos machucar, mas essa pessoa muitas das vezes ela está sendo direcionada por Deus para te empurrar ao seu destino. Olhe para Jesus e Judas. No momento que Judas traiu Jesus com um beijo, Jesus olhou para Judas e disse: amigo. Jesus, ele olhou para aquela pessoa que o traiu e chamou de amigo, porque Jesus sabia que Judas estava conduzindo ele ao propósito. O propósito de Jesus era a cruz, o propósito de Jesus era a morte, e para isso alguém tinha que empurrar Jesus para esse ambiente. Então aquelas pessoas, queridos, muitas das vezes que vão decepcionar você, que vão trair você, elas simplesmente estão sendo usadas por Deus para te empurrar ao seu destino. Deus quer que nós nos amadurecemos, tornamos em nós pessoas mais fortes, tornamos em nós pessoas que vamos amar os nossos inimigos. Se o nosso propósito é amar o próximo, se Deus pede para nós amar os nossos inimigos, como é que nós iremos amar os nossos inimigos? Vai haver pessoas que serão nossos inimigos e nós precisamos amá-los. Amar a quem nos traiu, amar as pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes você chegou até aqui dizendo: eu estou só. Deixa eu falar algo para você. Quando Elias estava naquela caverna, Deus veio, Deus alimentou Elias. Deus pediu: Elias, saia que eu quero falar com você. E veio vento, fogo, e Deus não estava ali. Mas de repente veio uma brisa suave e Deus falou: Elias, o que fazes nessa caverna? Saia desse lugar. Elias: Senhor, eu não sou digno, Senhor, só tem eu. E Deus fala para Elias: Elias, saia, porque existe 7.000 homens que estão escondidos, que não se declinaram, que não se ajoelhou perante Baal. Elias, você não está sozinho, Elias. Existe um povo separado. Sabe, amadas, muitas das vezes você tem rejeitado o relacionamento, que são aquelas pessoas que Deus separou para tirar você desse lugar, para fortalecer você mais uma vez, para ajudar você nas suas lutas, nas suas batalhas. Você nunca estará sozinho. Deus separa pessoas para ajudar você a vencer essas lutas. Sabe, amados, não tem como nós viver sem relacionamentos.
E eu quero orar com você nessa manhã, nesse dia. Eu quero declarar sobre a sua vida. Sabe, eu creio que Deus está curando corações aqui, nessa ministração. E se você que está vendo essa ministração e você tem se encontrado nesse lugar de isolamento, você se tem se encontrado em uma caverna, ou você tem se encontrado com enfermidades emocionais, eu quero orar com você, eu quero ministrar a cura. Sabe, amados, eu quero declarar que tem pessoas ao seu redor, que são aqueles que Deus separou para tirar você desse ambiente, que vai lutar ao teu lado, que vão te amar. Não isole. Às vezes, essa pessoa que você está tanto em defesa, essa pessoa que você tem rejeitado o relacionamento com ela, são elas que vão te ajudar nesse exato momento. Então não dispense nenhum relacionamento, seja amadurecido pelos teus relacionamentos, ou seja edificados pelos seus relacionamentos, amém? Mas eu quero orar com você. Se você está em depressão, se você está em ansiedade, queridos, isso é real. Eu, como pastora, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou mais forte do que você, mas teve um tempo na minha vida que eu me encontrei nesse lugar de isolamento, eu me encontrei com essa enfermidade. Sabe, amado, só quem está nesse ambiente sabe como é difícil sair desse ambiente, como é difícil ter força para sair dessa caverna. Mas eu quero dizer para você que habita algo em você chamado Espírito Santo, que nele há fortaleza, nele há domínio. Então nesse momento saia desse lugar de isolamento, a qual você se isolou, a qual você vive o seu eu, a qual você quer viver as suas autoestima. Saia desse lugar, queridos, e se encontre com esse Espírito que faz você voar mais alto, que vai fazer você ter domínio próprio, que vai fazer você ter uma força que não vem da sua humanidade, mas vem desse Espírito que habita em você. Amém? Feche os seus olhos nesse momento e eu quero orar e eu quero declarar que a partir de hoje Deus vai mudar a sua história. A partir de hoje Deus está vindo como uma brisa suave, dizendo o que está fazendo você nessa caverna, o que está fazendo você nesse lugar. Saia desse lugar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar por essas mulheres, por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, essa ministração agora, e eu quero declarar, Senhor, assim como um dia o Senhor me tirou desse lugar de decepção, o Senhor me tirou desse lugar de cansaço, o Senhor me tirou desse lugar da autocobrança que eu me cobrava tanto em perfeição. Assim também, Senhor Jesus, leva, Senhor, tira essas mulheres, essas pessoas que estão nesse momento, nesse lugar, nessa caverna de decepções, nessa caverna de desânimo, nessa caverna de um desgaste físico e emocional. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, gera em nós essa saúde emocional, que nós possamos entender que nós somos frágeis, nós temos uma humanidade em nós, mas também possamos entender que há uma fortaleza em nós, que nos dá força, há um tesouro em vasos de barro, aleluia. Então, Pai, coloque a força necessária em cada mulher aqui presente, coloque a cura de decepções em cada mulher que foram decepcionadas, que estão cansadas com os seus casamentos, estão cansadas de fazer, estão cansadas de lutar, estão cansadas de tentar algo novo. Em nome do Senhor Jesus, coloca um renovo agora, Senhor. O Senhor é aquele que renova as forças do que está cansado e os faz voar mais alto como asas de águia. Então nessa manhã, Pai, eu ministro cura em nome do Senhor Jesus. Que possamos ser firmes nas suas promessas, que possamos ser firmes na sua palavra. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Se você nessa manhã, se você nesse momento, você está se sentindo cansada, volte o teu coração a Ele, porque Ele pode tirar esse fardo. Volte o teu espírito a Ele, porque Ele pode tirar você desse fardo que está tão cansado.
gerado em você, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo nesse momento, eu abençoo o teu casamento, mulher, não desista do teu casamento, não desanime do teu casamento. Eu oro você como uma mulher solteira, não desanime de ter esperança de um bom relacionamento, de um maravilhoso casamento. Não desanime de tentar, não desanime de esperar no Senhor. Você que hoje você está enferma e você tem cansado, você está cansada de lutar, não desanime, não se desespere. Não perca a esperança de uma cura. Tudo há um propósito. Aleluia! Se você está aqui nessa manhã e você tem se sentido tão frágil pela perca de um ente querido nesse tempo de pandemia, querida, o Senhor, o Espírito é aquele que nos consola. Calma, Ele vai vir com a brisa suave e vai consolar o teu coração de carne. É tempo de chorar, é tempo de gritar aos pés do Senhor, sim, nesse tempo de pandemia, mas é tempo de se apegar a Ele, é tempo de abraçar a Ele. Então eu ministro nessa manhã que o Espírito venha com seus braços e te abrace nessa manhã com laços de amor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro sobre a sua casa, abençoa a sua casa, a sua família. Você, mulher, seja abençoada no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Aleluia. Uma palavra de cura para você. A última chave dessa série, superando os nossos desafios. Aleluia. Tenha uma saúde emocional. Cuide de você. Entenda quem é você. Fuja de qualquer isolamento. Aleluia. E entenda que a tua força não vem de você. Vem daquele que habita em um vaso de barro. Amém? Deus te abençoe.